Esse capítulo fala sobre os fariseus, né? Fala sobre aquelas pessoas religiosas a quem Jesus incomodava muito. Então Jesus ele estava reunido com cobradores de impostos, pessoas de má fama, pessoas a nada da sociedade, né? Só pecador. Jesus estava com essa rapaziada reunido. E aí os fariseus, né, os doutores da lei, começaram a questionar Jesus, porque ele estava andando com esse pessoal, porque ele fazia questão de estar junto com esse pessoal, comendo, né, junto com esse pessoal. E aí Jesus, para tentar explicar, né, ele fala a parábola da mulher que perde uma dracma dentro de casa, perde uma moeda dentro de casa. E depois Jesus conta essa parábola do filho perdido. Eu vou fazer uma pergunta para você, né, para você parar para pensar. Por que o pai deixou o filho sair de casa? E por que ele ainda deu dinheiro para o filho? Pensa nessa questão, porque o pai tem autoridade sobre o filho, não tem, Moisés? O pai não podia dizer, não vou não. E ele, assim, legalmente falando, nem direito à herança ele tinha, porque a herança só se dá depois que o pai morre. Aí o filho tem direito a receber a herança. Então nem direito à herança ele tinha. Mas o pai deixa o menino ir, pode ser nada, irmão, pode se acomodar. Fica melhor para você pensar nessa questão. Por que o pai não impediu do menino sair de casa? E ainda deu dinheiro para ele. Pensa também, Breno. Porque o pai poderia, ele tinha autoridade para não deixar. O pai poderia não dar dinheiro nenhum, porque ele não tinha direito a dinheiro nenhum. Ainda naquele momento, o pai estava vivo. E o pai deixou o menino embora. O pai deu dinheiro para ele. E a pergunta que eu faço: por que ele não impediu o menino? Agora eu vou ler aqui e talvez a ficha comece a cair. Mas vou dar uma direção para você pensar. O motivo pelo qual ele deixou o filho sair foi o mesmo motivo pelo qual ele o aceitou de volta. Amém? Versículo 11. Eu vou ler nessa versão da Palavra Viva, é um pouco diferente de algumas versões, mas ele é muito explicativo. Fala assim, para explicar ainda melhor esse assunto. Que assunto? O assunto que os fariseus estavam questionando Jesus, por que Jesus fazia tanta questão de andar com os pecadores, um cobrador de imposto, prostituta. Para você ter uma ideia, naquela época os cobradores de imposto eram os políticos de hoje. Rapaziada tudo corrupta, ladrão, manipuladores. Só tinha nada da sociedade ali, Jesus felizão no meio deles. E essa questão também, Jesus estava feliz no meio deles. E aí ele fala assim, um homem tinha 2 filhos. Quando o mais novo disse ao pai, pai, eu quero agora a minha parte da herança, e o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. E ali gastou todo o seu dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou sobre a terra e ele começou a passar necessidade.
Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, isso é o versículo 17, tá? Disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui eu estou morrendo de fome. Vou voltar para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, e já não mereço mais ser chamado de filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda ele estava longe, seu pai o viu. Presta atenção nessa frase agora. Seu pai o viu e o seu coração se encheu de compaixão, e correu em direção ao seu filho, e o abraçou e o beijou. O pai deixou o filho sair pelo mesmo motivo que ele o recebeu de volta. Foi por amor. Foi por amor, filho. Porque o pai não queria que o filho ficasse insatisfeito do lado dele. O pai não queria que o filho se sentisse obrigado a ficar junto dele. Ele viu que o filho estava sentindo algo esquisito, algo diferente, o comportamento dele deve ter mudado. E quando ele pede a parte da herança, o pai já esperava por isso. Mas o pai deu. Só que ele não foi na hora, de acordo com o que a palavra diz que ele foi pouco tempo depois. Não sei se uma semana, um mês, mas ele precisou de um período curto de tempo para poder sair de casa e foi embora. E aí ali o pai deixou. Mesmo motivo, ele recebeu o filho de volta. E aí quando ele volta por quê? Porque o pai é ruim? Porque o pai trata bem até os empregados, pô. O pai é bom. E o pai não quer você aqui dentro se sentindo obrigado a estar aqui dentro. Deus não quer você forçado. Deus não quer você aqui na marra. Deus quer você aqui por amor, filho, e gratidão ao que Ele já fez por você. Porque tu sabe que na presença dEle não te falta nada. Não te falta o pão, não te falta o azeite, não te falta a farinha, não te falta o trabalho. Não te falta nada. Não te falta nada. Pô, imagina, você tem um trabalho vitalício, com garantia eterna. Meu irmão, muita gente aí fora faz concurso público para arrumar um trabalho desse e se estabilizar e ficar ali naquela zona de conforto. Na casa do teu pai é assim, Sidão. Na casa do teu pai, filho, os empregados têm fartura de alimento. Aleluia. E aí o pai, ele não quer que você venha e fique na presença dele obrigado. É por amor, filho, que ele quer você. Estão entendendo, filhão? E aí se quiser meter o pé de novo, vai lá. Esquenta a cabeça não. Está tranquilo, vou ficar aqui te esperando, porque eu sei que lá fora você não vai ter o que você tem aqui dentro. Tranquilidade, filho. Esperança, fé, certeza de que vai vir a tribulação. Mas como é que você vai passar a tribulação? Junto com Ele, a vitória é certa. A vitória é certa. É ruim não, filhão. Lá fora, sem saber, né, se realmente você vai se dar bem ou não, né,
né, se você vai permanecer trabalhando ou não. Aqui dentro, se você for mandado embora, você sabe que não vai abrir outra porta. É Deus que dá, é Deus que tira. É Deus que abre, é Deus que fecha. Se Deus fechar uma porta para tu, tem certeza que Ele vai largar uma outra aí. Ele abre portas que nem parede tem. Porque Ele é teu Pai. E Ele quer o melhor para você. E Ele faz uma série de questionamentos contigo. Filho, olha os pássaros. Olha os lírios do campo. Os pássaros não plantam, não juntam em celeiro. E todo dia eu os alimento. Será que tu acha que eu não vou cuidar de tudo? Aleluia, aleluia, obrigada. Olha os lírios do campo, como é que eles se vestem. De manhã eles estão lindos. De tarde, calor. Tu acha que eu não vou te vestir? Tu acha que eu não vou te alimentar? Tu acha que eu não vou cuidar de você? Lá fora, filho, você não vai ter isso. Você não vai ter a esperança, a fé e a garantia. De quê? Da salvação. Porque você pode perder a tua salvação, sim. Pode. Já tem pessoas que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é assim. Né? Quem é que vai ganhar a coroa da vida? Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Então tem coisas que a gente lê e não se atém. E o filho não voltou para casa para ficar comendo, bebendo e dormindo. Me trata como um dos seus empregados. Deixa eu trabalhar para você. Deixa eu trabalhar. E ele serve como filho, ele não vai servir como empregado. Ele vai fazer festa. E aí ele faz uma série de questionamentos. Jesus faz uma série de alerta, né, para que os religiosos pudessem entender. Né? E ele pergunta, ainda aqui no capítulo 15, no versículo 3, falou: então Jesus contou-lhe esta parábola: se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as 99 para ir procurar a perdida? Olha isso. Até encontrá-la. Até conseguir encontrá-la. Até conseguir encontrá-la. Então ele está falando que ele larga, filho, e a galera toda para ir atrás da perdida, até encontrá-la. Ele não desiste de você. Ele não desiste, ele não amarela. Ele não fala assim: pô, não vou conseguir. Não vou. Ele não fala isso, ele fala até encontrar. Ainda vem mais coisa boa. E quando encontrasse, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. E quando chegasse, reuniria seus vizinhos e vizinhas, seus amigos, e diria: alegram-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E às vezes a gente está dentro da igreja, né, cometendo alguns pecadinhos, né, como minha digníssima, né, ministrou legal pra caramba aqui, né? Foi quando? Quarta passada, né? Daí eu falei: pá, caraca, que coisa boa. Né? Ficou muito legal, achei muito bom. E aí, né, quando você cai em si, que você se arrepende, você se enquadra de novo naquilo para o qual Deus te alcançou. Eu estava
A gente está passando uma situação, né, na minha família. Minha irmã está com suspeita de câncer no pulmão. E aí está fazendo uma pregada de exame, mas está com os nervos à flor da pele. Sabe, nervosa, brigou com o marido, botou o marido para fora de casa, chamou a polícia, deu um salseiro, rapaz. E a gente tem orado por ela. E o meu irmão mais novo, cheio de ressentimento com essa minha irmã. E ele é cristão. Ele é cristão. Uma vez ele, no início, né, da minha recuperação, da minha caminhada com Jesus, ele chegou lá em casa. Eu morava aqui na Claro de Melo, no casarão, casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Eu dormi na sala 1 ano nessa casa. Depois não tive filho. E aí ele chegou lá, né, todo arrebentado, né? A cara toda arranhada, tinha brigado com a mulher, salseiro danado, pá. Eu falei, fica comigo aqui, filhão, fica aqui. E aí eu comecei a levar ele para a igreja, né? E aí ele aceitou Jesus ali na Igreja da Graça, batizei ele lá. E aí a vida dele veio gradativamente mudando, melhorando, né? E eu lutando para que ele tivesse uma profissão. E o legal é que eu falava as coisas para ele, ele aceitava e ia fazer curso. Aí fez um monte de curso, até que fez o de barbeiro. E aí ficou como barbeiro. Aí comprou casa, carro, casou. Tá legal, sabe? Tá com uma vida bem legal. E aí e ele cheio de ressentimento com essa minha irmã. E aí eu conversei com ele, falei, pô, Deus, lembra de José? Porque chegou um momento, né, chave na vida dele, que ele precisava passar de fase para cumprir o propósito para o qual ele foi destinado. E desde muito novo, Deus já vinha mostrando a ele o que ia acontecer, que ele ia governar, que ele ia administrar, que ele ia reinar sobre os pais e sobre os irmãos. E aí na hora que acaba tudo, que os irmãos dele vai comprar coisa com ele, os irmãos não reconhecem ele. E aí ele conversa com os irmãos sem se identificar. E aí o que ele faz? Assim, aquele sentimento de rejeição, né, de raiva, de frustração, veio tudo à tona. Só que ele vai chorar no secreto. Ele entra num cômodo e vai chorar de joelho aos pés do Senhor. E ali Deus mostra para ele tudo o que ele tinha passado. Foi necessário para que ele chegasse naquele momento. E agora, para que ele pudesse dar sequência àquilo que Deus tinha falado com ele, ele ia ter que perdoar os irmãos. Como é que ele ia governar sobre os irmãos? Porque ali ele tinha autoridade para se vingar. Ali ele podia matar todos eles. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Porque ele era a autoridade máxima abaixo de Faraó. E aí ele foi chorar. Chorou. Deus explicou para ele tudinho, né, tudo que ele precisava ter passado. E os irmãos ajudaram ele. Assim como Jesus foi ajudado pelos carrascos que crucificaram ele, porque era a proposta de Deus. Eu falei, então, filho, para a gente passar de fase, a gente tem que perdoar e continuar prosseguindo para o alvo. Pô, ela é nossa irmã, cara. Será que ela não merece o que a gente conseguiu? Pô, Jesus aceitou a gente, olha a vida da gente agora e como era antes. É covardia, filho, comparar a nossa vida hoje com a nossa vida sem Jesus. Pensa legal naquele hospício. Eu estava lá. Pensa legal naquela cadeia. Eu só não estava lá, eu estava no hospício. E hospício é pior do que cadeia, sabia? Hospício não dobra a pena se matar um maluco matar o outro. A pena não dobra, porque o maluco é inocente. E pode acontecer de um maluco matar o outro e não pega mais nada. Na cadeia pega. É terrível.
alcançada por Jesus também, vamos orar por ela. Vamos profetizar sobre a vida dela. Então, assim, o amor com que Ele nos ama precisa arder no nosso coração pelas pessoas ao nosso redor, pelas pessoas que estão lá fora que ainda não conhecem Jesus. Não seria legal, Marcelo, acontecer com outras pessoas o que aconteceu com você, com o Luiz Carlos, contigo? Não seria legal? Isso tem que arder dentro de nós. Eu não sei porque que Deus faz isso comigo, mas o meu coração começa a arder, me dá uma inconformidade, né, de ver a pessoa presa, cega, escravizada, e ainda achando que está tirando onda. Isso é horrível. O filho pródigo passou por isso, só que o filho pródigo experimentou primeiro a casa do pai. Alguns de nós, eu não sou filho pródigo, eu não nasci num berço evangélico, eu nasci lá, no mundo, e vivi no mundo. Eu estava comentando sobre as minhas raízes com a minha esposa, né? Ninguém diz, mas eu sou índio. A minha avó era índia, de verdade, de tribo, a mãe do meu pai. Consequentemente, meu pai também era índio, só que ele era filho de um homem que não era índio, né? Por parte de mãe, a minha avó era italiana e veio para o Brasil e casou com um mineiro. E aí quem era que vinha para o Brasil, Moisés? Só o pessoal legal, né? Para vir povoar o Brasil. Era só a nata da sociedade lá que ninguém queria. Aí ele mandava tudo para cá. Então a gente tem uma raiz do ruim. Essa é a nossa raiz. Mas, né, de acordo com a palavra de Deus, as coisas têm que mudar daqui para frente, na minha vida. Né, porque as maldições hereditárias que vieram, né, índio não tem conceito ético e moral que nós temos. Uma reunião nossa aqui, e o índio estava falando, eu falei, índio, não é assim? Ele, pô, tio, não é. E eu não queria isso para minha vida não, saí de lá. Índio não tem coisa com família, coisa com fidelidade, com marido e mulher, eles não têm isso. Eles não têm os conceitos éticos e morais que nós temos. Eles são esquisitos. Eles são esquisitos, eles não gostam de trabalhar. Eles só saem para caçar quando tem fome. É horrível. É horrível. Mas vamos pular essa parte aí. A gente carrega um pouco disso dentro da gente. É só que hoje eu entendo que isso não pode mais fazer parte da minha vida daqui para frente. Custei a entender isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas hoje eu tenho consciência que o que vai me prejudicar não é as coisas que me acontecem, não é as coisas que falam para mim, não é as coisas que fazem para mim. O que vai me prejudicar é como eu reajo. Como eu reajo às coisas que me acontecem é que me prejudica. Porque fica muito fácil, Douglas, eu botar a culpa nos outros por coisas ruins que acontecem comigo. Não, eu tomei uma decisão errada. E aí eu fui, né, receber a consequência. O filho pródigo, ele tomou a decisão errada de sair de casa. E o pai, por amor, deixou. Pô, tu quer ir, filho? Tem certeza? Vai lá. Quando tu acordar, eu vou estar aqui. E tem que ser por amor, filho. Não é por obrigação. Não é porque tua cabeça está presa lá fora. Sabe? Não é porque tu está devendo nada a ninguém. É por amor, filho. Porque aqui tua dívida já foi paga, Dona. Aqui tu já foi perdoado, filho. Aqui você é recebido como filho. Aqui tu é abraçado. Não interessa se tu tomou banho. A maioria tomou. Mas eu não tomei. Vim direto do trabalho, cara. Correndo, graças a Deus. Né? Hoje tem um trabalho, filhão. Tem um trabalho. Pô, antes
Tinha. Só Jesus sabe como é que era a minha vida antes de Jesus. Era terrível. Tudo que vinha pro meu bolso ia lá para a boca de fumo. Ia tudo pro bar. Ia tudo para a Casa da Luz Vermelha. Quando ia? Pouca coisa, mas quando ia. E o negócio não é que eu gostava mesmo. Eu achava que gostava. Eu nem gostava assim não. Mas eu achava que gostava de ficar doidão. Eu era o suicida do grupo. Eu era o kamikaze do grupo. Tudo que o pessoal falava, que, pô, não dá não. Eu falei, o quê? Aí eu ia fazer. Suicida, eu era suicida. Sozinho eu estava mal acompanhado. Era triste. E aí Jesus me aceitou, meu irmão. E aí Jesus me aceitou. Jesus me aceitou. E aí minha vida mudou. E aí meu peito começa a arder de um jeito. Tu sabe como é que abre. Tu sabe da loucura que a gente faz, né? E a gente, filho, fala coisas e faz coisas que a gente crê. A gente crê. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Se Deus me alcançou, Ele pode alcançar qualquer um, meu irmão. Agora eu não posso ficar aqui dentro negociando. Isso eu não posso. Eu não posso ficar aqui dentro barganhando. Isso eu não posso. Ou eu dou, ou eu não dou. Porque para ficar aqui dentro barganhando, filho, vaza. Mete o pé. Faz tudo que tu tiver lá fora. Se tu sobreviver, volta rendido. O filho pródigo voltou rendido. Não fez restrição. Pai, deixa eu ficar, mas só se tu me der aquele cargo, aquela posição, ou se tu deixar eu trabalhar naquele lugar. Não, deixa eu ser um dos teus empregados. Ele não pediu posição, ele não queria nem ser tratado como um filho, porque ele sabia que ele não era digno. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não sou digno de nada. E às vezes eu fico no meu cantinho aí chorando, porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça, eu sinto a glória, eu sinto Ele. E eu sei que eu não sou digno disso. E aí eu choro. Eu choro de felicidade. Eu choro de alegria. Eu choro de prazer, eu choro de satisfação. Mas quando eu estou nervoso, eu começo a rir. E aí, filho, é por amor que Deus quer você. Não é por obrigação, não é por força, não é por violência. Se tu acha que ainda tem mais vela para queimar, tá tranquilo, vai queimar. Mas a gente vai ficar aqui te esperando. Até, né, você perceber que na casa do teu pai é melhor. Até tu perceber que o teu pai é bom. Porque o preço que a gente paga para ficar lá fora é muito mais alto do que o preço que a gente paga para ficar aqui, filhão. Pensa legal. Pensa, filho. Eu costumo falar sobre dependência química no centro de recuperação. E para você usar droga, para você beber, para você viver daquela maneira lá, você precisa abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão da tua família. Você tem que abrir mão dos teus filhos. Você tem que abrir mão de ser homem. Você não consegue ser homem. Você não consegue honrar compromisso. Você não consegue ter palavra. Você não consegue assumir um compromisso e honrar com ele. Você não pode ir na Casa Bahia fazer uma prestação, porque nem identidade você vai ter mais. Você perde a tua identidade, você abre mão da sua identidade. Você abre mão de ser gente. Para andar lá fora, você precisa abrir mão de ser gente. Literalmente, isso não é brincadeira, é fato. Como é que é, filhão? Vai viver lá fora, tu sabe?
Você precisa abrir mão disso. Vale a pena? É altíssimo, Douglas, o preço que a gente paga para ficar longe do Pai, para ficar afastado da casa do Pai. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou a vida dele. Sabe o que significa? A vida dele. A parte da herança dele, ele jogou fora, foi parte da vida dele. O tempo que ele ficou afastado, o que ele fez? Abrindo mão da vida, ele não estava vivendo. Só que Deus não quer a tua vida por obrigação, por força, nem por violência, Ele quer por amor. E aí é você que vai escolher, você que vai decidir ficar ou partir. Se ficar, tem garantia. Tem garantia. Garantia de quê? Luta e vitória. Tem garantia de tribulação. E você vai passar pela tribulação. Lá fora tu fica. Lá fora tu fica na tribulação. Lá fora não tem vitória. Tem luta atrás de luta, mas vitória tu não vê. E aí, se o Claudião estivesse aqui, a gente falava só ele vendendo a vitória para cá. Mas é isso, filho. O preço para permanecer lá fora é muito mais alto do que o preço para você ficar. Aqui, sabe o que você tem que fazer, filhão? Quero falar contigo. Tem que se render. Tem que parar de se debater. Tu tem que parar de fazer a tua vontade, Marcela. É ruim, é difícil, né? E às vezes você vai ter que passar por cima de você mesmo para perdoar, para deixar para lá, para não querer se vingar, porque aquele cara me deu uma volta. Meu marido, olha só, que cara grosso. A mulher fez comida, cheguei em casa cansado. Será que ela não viu que eu queria ter um café na hora que eu acordei? Ana, você tem que abrir mão do teu eu. Para quê? Por que eu estou falando isso? Porque está aqui, só não está escrito. O filho pródigo voltou rendido. Vai, o que tu mandou eu vou fazer agora. Onde tu me botar eu vou ficar. Ele não voltou para ficar comendo, bebendo, dormindo e descansando, como já aconteceu algumas vezes, de eu levar o pessoal que tem de recuperação, né? No dia seguinte, né, cara? Ele chega, come, toma banho, dorme, descansa, no dia seguinte é uma enxada, né? É assim, senão? Tem uma escada para capinar, tem que catar lenha, tem que cuidar dos bichos, tem que fazer um monte de coisa. Aí o cara virou, não, eu vim para cá para descansar, comer, dormir e ver televisão. Desse jeito, meu pastor. E aí o nosso pastor Adriano virou para o mediante, e todos eles que chegam assim, filhão, está no lugar errado, mete o pé. Aqui, se você ficar tem regulamento, você tem que obedecer o regulamento. Só que você não está preso aqui. Você não está obrigado aqui. Você tem que estar aqui por gratidão ao que Ele já fez por você. Ele morreu no teu lugar, meu irmão. Ele morreu por mim, morreu por você. E Ele morreu sem a expectativa de que você fosse reconhecer isso. Mas quando você reconhece, quando você se arrepende, e quando você se volta para Ele, o que a gente leu aqui? Tem festa no céu. Aleluia! Se tem festa no céu, por que você não pode se alegrar? Então se alegra, filhão. Fica feliz pela tua vida. Fica feliz pela tua família. Fica feliz pelo que Jesus já fez por você. Seja feliz. Porque você carrega o nome dele na tua costas. Nesse capítulo mesmo, ou no capítulo anterior, deixa eu ver.
No capítulo anterior, Jesus fala sobre a pessoa que começa a fazer uma obra, mas não senta para fazer conta, se tem dinheiro para terminar. Jesus fala de um rei que tem 10.000 soldados, e ele para ver se ele tem condição de guerrear com outro rei. Se ele vê que ele não tem condição, ele vai e manda a pessoa tratar paz, tratar rendição, tratar acordo, porque ele sabe que ele vai perder. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? O filho pródigo sabia e conhecia o regulamento na casa do pai. E quando ele volta rendido para obedecer todo o regulamento que existia na casa do pai. Não tinha bagunça, não tinha orgia, não tinha o que tinha no mundo. Então, quando você aceita Jesus, filho, quando você volta para a casa do pai, você tem que parar para pensar direitinho, porque tudo tem um preço, tem um custo, tem uma consequência. Você precisa estar disposto a honrar o teu compromisso com ele. Porque se você vem, se arrepende, não honra o teu compromisso e mete o pé de novo, as pessoas ficam rindo de você? Não, filho, fica rindo de Jesus. A tua vida vira testemunho de que Jesus não vale nada, Jesus não presta, não tem jeito. É o nome de Jesus que a gente carrega. É o nome dele que está aqui, ó, tatuado no teu cornos. E as pessoas, quando olham para você, falam o quê? Ah lá o cristão. Ah lá o crente. Se levanta dentro da tua rua lá para arrumar confusão para tu ver. Primeira coisa que você vai estudar aqui, não tinha estado para a igreja. É isso que as pessoas falam e ficam rindo de você. Caô, é o que você carrega. Está entendendo, filhão? Por isso que o filho pródigo volta rendido. Ele volta disposto, disponível e com o coração voluntário e fala: pai, estou aqui. O que é para a gente fazer? E vamos fazer. Ó, vamos fazer agora. É uma festa. Porque eu estou muito feliz porque você chegou. Porque você voltou. Porque você se arrependeu. Então, primeiro a gente vai se alegrar. Vamos regozijar. Vamos comer. Vamos ficar felizes. E aí depois da festa, a gente vê o que tem para fazer. Tá bom? Mas primeiro tem festa. Primeiro tem festa. Primeiro tem festa. Tem festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. É quando ele cai em si. Quando ele entende, né, que o que ele está fazendo está prejudicando ele. É quando ele tem um despertar espiritual e fala: caramba, porque o que você faz de errado não prejudica só você. Não prejudica só você. Você não tem noção de quantas pessoas eram para ter sido alcançadas e você retrocedeu. Sem falar na tua família. Vira e mexe, eu escuto isso lá no centro de recuperação. Dito, se tu recair, meu irmão, vai um monte de gente atrás de você. Em grupo de narcóticos anônimos, a gente tenta preservar o nosso anonimato. Mas no reino de Deus a gente fala o que a gente passou, o que a gente fez, para que outras pessoas tenham esperança de que a vida delas também pode mudar. E a gente fala: ó, aconteceu isso, e hoje eu estou assim, porque Jesus quis. A única decisão que eu tomei que mudou a minha vida foi a decisão de obedecer a Ele. Essa foi a decisão que mudou toda a minha vida. Não que eu não tenha errado, não que eu não tenha pecado, muito pelo contrário. Mas
Deus me fez, sabe o quê? Réu, confesso. Esse aqui sou eu, miserável, pecador. Esse sou eu. E toda vez que eu erro, eu tenho uma vacilada boa, assim, que eu me achego, confesso, me derramo, eu sou perdoado. E eu sinto isso, todos. Eu sinto isso. Não vou deixar de errar. Só que eu não vou errar do mesmo jeito. Pode ser outra vacilação, tá tranquilo. Agora, se eu insistir na mesma situação, aí é outra parada. Não lembra do que Davi fez? Tu lembra o que Davi fez? Pegou a mulher do Urias, matou Urias, e aí quando o menino veio falar com ele, o profeta veio falar com ele, ele falou: vou matar esse cara. O que Urias fala para ele? Ó, certamente tu não vai morrer, porque Deus já te perdoou. Antes de Davi falar, eu pequei, porque foi a primeira coisa que saiu da boca dele quando o profeta falou para ele: ó, é você esse homem, eu pequei, eu errei. E aí o profeta fala: fica tranquilo, que você não vai morrer, porque ele já te perdoou. Deus te perdoou. Só que tem consequência. Tem consequência. Dentro da tua casa, dentro da tua família, você vai sofrer as consequências. E aí vem consequência para a família toda. Está entendendo? Então pensa, medita, ora para Deus te revelar qual o propósito para o qual você foi alcançado. Que aí quando você descobrir, o que vai acontecer? Tu vai fazer o que ele quer, meu irmão. E foi com essa disposição que o filho pródigo voltou. Me trata como um dos teus empregados, me dá uma tarefa, deixa eu trabalhar para você. Ele: não, vem cá, vamos se alegar primeiro, depois eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Porque quando você faz a vontade de Deus, pega essa senha, filho, o prazer e a satisfação é tão grande, é imensurável, não dá para você medir o prazer e a satisfação que a gente tem quando a gente faz a vontade de Deus. Depois que você sentir isso, vai ficar difícil o inimigo tentar, jogar uma iscazinha barata para tentar te enganar e dizer que lá fora você vai se dar melhor. Tem mais prazer lá fora do que aqui dentro, porque não tem. Não tem. É muito bom. É muito bom. Quando eu tenho que sair do trabalho, quando eu tenho que largar minha família, quando eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, acabou, filho. Não tem nada nem ninguém que me tira esse prazer e essa satisfação. E pela graça e a misericórdia de Deus, Deus colocou uma parceira do meu lado que me rende para poder cumprir o propósito para o qual foi avançado. Bom, vou ali rapidinho. É queimada, é rapidinho. Então vai com Deus, filho. Vai com Deus. Ela sabe que eu vou com Deus. Eu não vou sozinho, eu vou com Deus. E volto com Ele também. E sabe o que me deixa mais feliz? Mas Deus é aquele, eu sei que tu é o filho. Sabe o que me deixa mais feliz, filho? Eu sair e fazer aquilo que eu disse para ela que eu ia fazer. Teve um dia que eu saí para pintar o salão domingo de manhã, e aí vim, pintei, isso já tem um tempinho. Foi por agora não, já tem um tempinho. Aí voltei para casa todo sorridinho. Felizão, mano. Por quê? Porque eu pintei o salão? Não. Porque eu falei o que eu ia fazer. E fiz o que eu disse que ia fazer. Porque isso não tem preço, Moisés. Né, pastor? Eu saía e falava assim: vou ali e já volto. 3 dias depois eu estava em algum lugar que eu ficava me perguntando: o que eu estou fazendo aqui?